Minha gente querida, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando com vocês nesse momento, pastor Onéas Cesar Filho, do Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu estou trazendo a você neste momento um projeto de Deus. Acredito nisto e caminharei por isto, crendo que Deus está neste projeto. Nós vamos caminhar pelo livro do Apocalipse, veja bem, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós vamos seguir juntos nessa jornada para enriquecimento da sua fé, da minha fé. O livro do Apocalipse, na sua introdução, diz: bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Eu farei uma leitura discursiva, explicativa do livro do Apocalipse e convido você a ouvir, mas ouvir com os ouvidos do Espírito, em submissão não a este pastor simplesmente, mas à palavra de Deus, ao Senhor da palavra, ao Deus da revelação. Eu quero dizer, a alguns preciso dizer, não vou discutir com pessoas, não vou responder mesmo a questionamentos que me venham, a não ser que sejam questionamentos sinceros, de quem queira realmente aprender, mas discordância, discórdia, não responderei a esses questionamentos. Por quê? Porque tudo que se refere à escatologia bíblica, ao estudo das últimas coisas, Apocalipse e tudo mais, vinda de Cristo, grande tribulação, tudo isso comporta pensamentos diferentes e às vezes até mesmo respostas agressivas. Quem assim pensar, quem discordar de mim, eu sugiro que abra um canal seu no YouTube e ali publique aquilo que você pensa. Portanto, eu convido a você que deseja de fato aprender, a crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo, vamos caminhar juntos. Vamos nessa jornada, ela será longa, nós vamos do capítulo 1 até o 22º capítulo, estudar todo o livro do Apocalipse, versículo por versículo. E nós vamos começar agora com uma introdução, conhecendo alguns elementos essenciais para o nosso melhor entendimento do livro da palavra da profecia. Nós vamos ver a linguagem do Apocalipse, nós vamos ver o significado da palavra Apocalipse, nós vamos ver os números do Apocalipse, tudo isto nessa introdução. E então eu convidarei você a tomar a sua Bíblia, abri-la a partir do primeiro capítulo, primeiro versículo, e nós vamos caminhar juntos. Eu estou muito alegre com esse projeto, acredito que haverá pessoas interessadas em crescer no conhecimento da palavra profética. Portanto, eu, pastor Onéas, convido você agora, vamos juntos, porque tem muita coisa boa acontecendo. Eu vou sempre publicando novos vídeos e avançando no livro da revelação. E que o Espírito Santo seja conosco e nos assista mesmo em nossas fraquezas, porque Ele conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. Vamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Minha gente, vamos então ao estudo do nosso querido livro do Apocalipse. E nós vamos começar conhecendo o significado desta palavra, Apocalipse. Ela significa revelação. Portanto, quando você lê Apocalipse, o último livro da Bíblia, você está lendo o livro da revelação de Deus aos seus servos. E ele começa dizendo isto: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus, o Pai, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. É o primeiro versículo, o que abre o livro do Apocalipse. Nós ainda não estamos abrindo esse livro, mas apenas verificando, conhecendo o significado desta palavra. Aqui nós já vemos uma coisa interessante. É revelação do Senhor Jesus Cristo para quem? Para a sua igreja, para os seus filhos. Nós veremos isso a seguir. Ora, se o Apocalipse é o livro da revelação de Deus,
significa que ele quer trazer à luz, nos ensinar as coisas que virão no tempo do fim. Agora, nós devemos entender sim, que essa revelação ela é progressiva. Mesmo João, que teve a visão, houve coisas que João não entendeu porque não se referiam ao seu tempo, mas ao tempo futuro, que está bastante próximo de nós. Eu cito, por exemplo, João não podia entender, não podia saber que viria um elemento chamado internet, que viria computador, que viria celular, que viria a inteligência artificial que nós veremos, que ela aparece no livro do Apocalipse. João não podia ver essas coisas. João não podia ver o mundo, a criação, como disse Paulo, né? Logo depois dele, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos que a criação geme e está juntamente com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, como chamam, ou nós chamamos de criação, ela está de fato gemendo, mostrando que o mundo está vivendo realmente o seu tempo derradeiro. Portanto, a revelação seria progressiva. Jesus Cristo é aquele que trouxe. Nós geralmente falamos o Apocalipse de João. Na verdade, é o Apocalipse do Senhor Jesus Cristo, isto é, a revelação de Jesus Cristo, que o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos. Uma coisa também que eu quero falar a você, veja, essa revelação do Apocalipse, né, da profecia, ela não é, veja bem, ela não é para os chamados ímpios, para o homem natural, porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se entendem, se discernem espiritualmente. Foi por isso que Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. O homem natural, o homem lá de fora, antes de conhecer a revelação de Deus dos tempos do fim, ele precisa passar pela porta chamada Jesus. E nós temos visto aí nesses dias na internet até gente que não conhece o Senhor Jesus Cristo, mas veja bem, falando de Apocalipse. A palavra de Deus também diz, é bom completar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecimento, conheçamos, significa passar pela porta chamada Jesus. Prossigamos em conhecer. Então é a vida cristã quando o Espírito de Cristo vem habitar no crente e o Espírito Santo, Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo, que ele, o Espírito Santo, o Consolador, nos ensinaria todas as coisas e nos anunciaria as coisas que haveriam de vir. Portanto, veja, Apocalipse, essa palavra significa revelação. Jesus trouxe esta revelação à sua igreja e o Espírito Santo ensina a nós, então, que ele nos dirija nesse estudo, nesta leitura explicativa. Aqui estão os textos interessantes que falam do Espírito Santo. Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas. E disse mais, ele vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, neste tempo, está anunciando a nós as coisas que virão, a nós, seus filhos. Vamos, portanto, prosseguir. Vamos em frente, porque tem muita coisa boa para nós vermos daqui para o diante. A linguagem do Apocalipse, eu quero dizer a você, enfatizo que tudo isso é necessário para um entendimento maior do livro da Revelação, quando nós começarmos pelo capítulo 1. Vamos lá. A linguagem do Apocalipse. De um modo geral, é a linguagem figurada, simbólica. A linguagem do Apocalipse, em muitos casos, em grande parte, ela é uma linguagem figurada, simbólica. E nós temos aqui um exemplo, mas há muitos outros exemplos. Jesus diz no Apocalipse, é o leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus Cristo não é literalmente um leão,
não é aquele animal com juba que nós dizemos que é o rei da floresta. Mas quando a Bíblia fala de Jesus como o leão da tribo de Judá, especialmente no Apocalipse, está mostrando ele poderoso, está mostrando ele rei sobre tudo e sobre todos, está mostrando o seu poder, a sua glória e o seu domínio. Nós podemos inclusive dizer que o Senhor Jesus Cristo, na sua morte na cruz, no ato da cruz, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus. Mas, veja bem, na sua ressurreição, então ele agora se mostra todo-poderoso, o leão da tribo de Judá. E ele, na sua ressurreição, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, a linguagem do Apocalipse, veja bem, ela é figurada, ela é simbólica em muitos casos, como nós veremos. Mais um caso para você ver, e nós passaremos também por ele daqui a pouco. A Bíblia fala no capítulo 1 que da boca do Senhor Jesus Cristo sai uma aguda espada de 2 fios. Não é que Jesus tenha literalmente uma espada. Veja bem, o pastor Onésio Apareço, ele não tem uma espada na sua boca. Na verdade, essa espada é uma linguagem, fruto de uma linguagem simbólica. Ela quer mostrar o quê? Essa espada é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo da vida. Também os números. Se a linguagem do Apocalipse em geral é figurada, nós vemos os números muitas vezes. Os números têm valor simbólico e não literal. Muitas vezes os números têm valor simbólico e não literal. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo clássico. O número 12 aparece muito no Apocalipse. É o número de Deus para o seu povo. Ele não significa literalmente 12, 10 mais 2. Não quer significar isso em princípio. Ele quer mostrar de modo maior a relação de Deus com o seu povo Israel no Velho Testamento e a igreja no Novo Testamento. Nós ainda vamos ver aqui. O número 12 na numerologia bíblica é de uma forma mais completa. Vamos ver também o número 7. Vamos ver agora. O número 7 aparece muito. O número 7 aparece muito no Apocalipse. Ele também tem uma simbologia, tem um sentido figurado. O livro do Apocalipse gira em torno do número 7, que é o número da totalidade, o número da inteireza, o número da perfeição divina. Resumindo, o número 7 é o número da perfeição divina. O número 7 aparece constantemente por quase todo o livro do Apocalipse, dando lugar ao número 12, a contar do capítulo 21, que descreve a Nova Jerusalém e a Nova Terra. Sim, isso tem um sentido. Agora vamos entender. O número 7 não é anulado, porque é o número da perfeição de Deus, e o Deus perfeito é eterno. Mas ele cede lugar, veja, na revelação, para mostrar a relação de Deus com o seu povo, que aí sim entra o número 12, que é o número de Deus para o seu povo, a igreja, os redimidos, os resgatados, a igreja que nós chamamos hoje de Israel de Deus, que aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vejam que coisa bonita. Então vamos recapitular para passarmos ao próximo slide aqui no nosso PowerPoint. A linguagem do Apocalipse, de um modo geral, é uma linguagem figurada, simbólica. O número 7 aparece muito no livro, nós vamos ver daqui a pouco. E esse número é o número da perfeição de Deus. Assim, o Senhor quer mostrar que, até mesmo nos juízos que virão, nos cataclismos que virão sobre a terra, em tudo que acontecerá, a mão perfeita, os desígnios perfeitos de Deus estarão atuando. O Deus perfeito presente, Jeová Shammah, na revelação dos últimos dias. Vamos em frente. Agora nós vamos ver as incidências do número 7 no Apocalipse. Veja a abundância de incidências, de acontecimentos, de surgimentos do número 7 no livro do Apocalipse. Nós vemos, vamos ver lá, 7 cartas, 7 igrejas, as cartas enviadas às 7 igrejas. 7 cartas, 7 igrejas. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Aqui estão os atos de Deus
de juízo sobre a terra nesses dias apocalípticos. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nós também veremos, veja bem, já no capítulo 1, 7 castiçais e 7 estrelas. Nós veremos e entenderemos o significado desses 7 castiçais e dessas 7 estrelas. Nós vemos 7 anjos, 7 espíritos. Não se assuste com a palavra 7 espíritos. Isso aqui tem uma simbologia muito linda. Adianto a você. Não é? Adianto a você. 7 espíritos se referem ao Espírito de Deus em sua perfeição, em sua plenitude, em sua totalidade. Aguarde que nós vamos ver em detalhes. Temos também 7 chifres. Outra linguagem simbólica. Veja bem, 7 chifres, não é que sejam chifres como a gente conhece, aquelas hastes, aquelas pontas de determinados animais, como o boi, etc. Chifre é um símbolo de poder. Nós vamos verificar isto. 7 olhos, também vemos no livro do Apocalipse. Vemos 7 trovões, vemos 7 cabeças, vemos 7 montes. Gente, aqui aqui tem uma revelação muito interessante para esses nossos dias. Algumas pessoas poderão ficar aborrecidas quando eu falar a respeito desses 7 montes, mas eu preciso falar a verdade, não vou temer falar a verdade sobre a palavra da verdade. E também vemos 7 reis. Então o que estamos vendo? As incidências do número 7 no Apocalipse são muito grandes mesmo. Repito, o pastor Onéas repete, o Apocalipse quer mostrar a perfeição de Deus, as atitudes, as obras perfeitas de Deus nos tempos ou no tempo do fim. Vamos seguir em frente. Nós também vemos 7 bem-aventuranças. Primeiro vamos entender o que é uma bem-aventurança, o que é um bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa, em resumo, abençoada, é uma pessoa aprovada por Deus. Pois bem, vamos lá. As incidências das bem-aventuranças, elas são citadas no Apocalipse. Capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê. É o que eu estou fazendo agora. E mercê de Deus, misericórdia de Deus, eu, pastor Onéas, desejo mesmo ser bem-aventurado, bem-sucedido, abençoado por estar fazendo essa leitura discursiva, explicativa a você. E olha, o outro lado, bem-aventurados os que ouvem esta profecia. Também no verso 3 do capítulo 1. Tem um que lê e explica e tem outros que ouvem esta profecia e são bem-aventurados. Então, desde já, ouça a palavra da profecia com temor, com tremor de Deus, não desse pastor necessariamente, mas do Senhor, porque você será bem-aventurado e estará em curso aqui no rol daqueles que são bem-sucedidos. Em seguida, nós vemos, capítulo 14, verso 13, bem-aventurados os mortos que desde já morrem no Senhor. Gente, ninguém gosta muito de falar de morte, mas existe uma realidade aqui muito grande. Eu olho para o meu pai, foi um pastor, um apóstolo em comunidades. Meu pai já repousa no Senhor desde 1993 e às vezes penso no meu querido pai, que não viu as coisas que nós estamos vendo, não viu a apostasia desses dias, não viu os desvios da igreja, não viu os desvios do mundo. Meu pai descansa no Senhor, é um homem bem-aventurado. E assim são aqueles queridos de Deus, que partiram antes, que não participaram dessas coisas e não hão de participar. Há uma bem-aventurança para essa geração de filhos de Deus que já está no Senhor. Seguindo, bem-aventurado aquele que vigia. Aquele que vigia, o que é vigiar? É estar atento. Apocalipse 16:15. Nós precisamos estar vigilantes. E eu quero falar uma coisa a você. Depois desse estudo, eu acredito que muitos que acompanharem o estudo do Apocalipse vão aumentar a sua vigilância, sabendo que o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, está às portas. Ele está já para vir neste tempo derradeiro da igreja fiel na terra.
Bem-aventurado aquele que vigia. Mas vamos seguir. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. 19:9. Olha, é um privilégio, se eu posso dizer, mas é uma grande bem-aventurança, uma bênção muito grande ser chamado para essa ceia, ser chamado para sentar à mesa na festa do Cordeiro, no arrebatamento da igreja. Gente, vamos vigiar sobre isso. Em seguida, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Já está lá no último capítulo, 22:7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Vamos guardar essas palavras, vamos ser fiéis na observância dessas palavras, sabendo que elas são fiéis e verdadeiras, porque há uma bem-aventurança aqui. E por fim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:14. Gente, aqui está a síntese de tudo. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui aparece o sangue do Cordeiro e o seu efeito prático, aquilo para que ele foi derramado na cruz do Calvário, para que sejamos lavados, tenhamos nossas vestes lavadas e nos apresentemos a Deus santos, puros, embranquecidos, como diz o livro do profeta Daniel. Aí estão, portanto, as 7 bem-aventuranças. Então veja uma coisa, vamos falar aqui algo muito importante. Quando se fala de Apocalipse, logo se pensa em catástrofes, em juízos, em coisas terríveis. Verdade, mas não é a única verdade, não é a verdade completa. Mas vamos a essa primeira verdade, essa primeira etapa desta verdade. Catástrofes, cataclismos, coisas horríveis, terríveis, como o mundo nunca experimentou desde que existe. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Ele chegou a dizer que se o tempo da grande tribulação não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, o homem se extinguiria. Vai ser terrível. Mas há uma coisa importante. Guarde bem isto, você que está acompanhando agora, começando o acompanhamento desse estudo, estudando conosco, ouvindo a palavra da profecia. O livro do Apocalipse não é apenas juízo, não são apenas juízos que estão ali. O livro do Apocalipse, em todo o tempo, a revelação vai transcorrendo, e de repente, de vez em quando, o Senhor para a revelação das tragédias, das catástrofes, para falar da segurança dos seus filhos, da segurança daqueles que têm uma aliança com Ele, que estarão guardados no esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia chega a dizer, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Assim que o Apocalipse também é o livro de bem-aventurança, de bênçãos para os fiéis, para os que ouvem a palavra ou as palavras da profecia. Aí está a nossa primeira aula, a nossa introdução. Nós vamos continuar, nós temos uma jornada a seguir, e eu, pastor Onéias, eu quero, neste momento, chamar você. Eu chamo você a continuar, porque ainda tem muita coisa boa. Nós vamos ver na nossa próxima aula, nós vamos ver a numerologia bíblica e outros elementos, repito, que são essenciais para o perfeito, o melhor entendimento do livro da Revelação. Não perca a nossa próxima aula, Introdução a Lau 2. Eu estarei aqui com muita alegria compartilhando com você. E não se esqueça, bem-aventurado o que lê, é o que esse pastor de almas está fazendo. E bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Portanto, eu, pastor Onésio, espero você na nossa próxima aula. Nós vamos fazer uma playlist em que as aulas estarão numa sequência exata para que você possa ir acompanhando. Vai estudando, porque isto vai enriquecer a sua aula. Ficando agora por aqui, pastor Onéias, mas voltando nesse encontro marcado com você. Deus te abençoe desde já. Bem-aventurado, bem-aventurada, em nome de Jesus.